Tem pauta para hoje? Ninguém tem pauta. Tem só do Ronan aqui. DCTF. Espera aí. DCTF. Clarice. O parcelamento da 12996. Só, né? Tem uma pergunta aqui com o Ronan. Pode fazer ela, Ronan. Boa noite, colegas. Nós temos aí uma colega lá de Jussara. Ela pedindo ajuda a vocês. Ela me fez a pergunta, eu não soube responder corretamente. Ela quer saber como deve proceder para transformar uma EIRELI em sociedade limitada. Porque a empresa individual, eu tenho conhecimento. A EIRELI, eu não tenho nenhum caso concreto. Quem é que tem que possa ajudar? A nossa colega lá de Jussara. Transformar a EIRELI em limitada. Foi eu que quer responder? Se pode, inclusive, transformar-se. Só no achômetro? Nunca ninguém transformou a EIRELI em limitada, não? Vocês... Ronan, então... Mas como é que nós vamos fazer, gente? Vocês veem alguma possibilidade? Eu li. Ô, Maurinho, leva lá para o Eudes lá. Vamos ver a axologia ali do Eudes. Pela axologia, o tratamento dela é igual da empresa individual normal. Porque a individual normal, o que você faz? Você admite um sócio, aumenta o capital ou cede parte para ele, para o novo sócio, não é isso? E você depois faz a segunda, faz alteração, faz o contrato social de acordo. A EIRELI, eu imagino também a mesma coisa, porque como ela é o sócio, ele é uno, ele vai admitir um novo sócio e ditar as cláusulas do contrato social novamente. Automaticamente ele vai entrar a transformação e depois ele faz as alterações que for proceder. Na individual, ela só aceita você admitir o sócio e alterar a capital social. A única duas alterações quando transformando de individual para limitada. Imagino que a EIRELI é o mesmo procedimento. Muito embora a gente não tenha nenhum caso concreto, mas a lógica é essa. Vamos ver se concorda comigo, Eudes. Eu disse para ela o seguinte, olha, eu vejo assim, pega-se a EIRELI, faz-se uma alteração, admitindo um sócio pessoa física, depois de realizado isso, faz-se uma outra alteração, saindo a pessoa jurídica, EIRELI, e entrando a pessoa física, titular da EIRELI. Mas eu não vi nenhum caso concreto, não tenho conhecimento, se pode fazer, se a EIRELI em si, ela pode se alterar admitindo um sócio. Porque ao transformar em limitada, ela estaria perdendo a característica de EIRELI. Exatamente. Essa que é a dúvida, ela estaria perdendo a característica de EIRELI, nesse intermediário, nesse caminho entre a EIRELI e a sociedade limitada. A partir do momento que você admite um sócio, ela já deixou de ser EIRELI, porque a EIRELI é a empresa individual, né? Então você admitiu o sócio. Se ele entra com capital social, você pode admitir e aumentar a capital, é a única das duas alterações que permite na individual normal. Creio que a EIRELI, como eu disse, é a mesma coisa. Você vai admitir um sócio, aumentou o capital se for o caso, ou cede parte desse capital, automaticamente você transformou ela em limitada. Aí você entra com a segunda alteração, que seria as cláusulas contratuais normais que você vai reger para o contrato de sociedade limitada. Porque até então o contrato social é de EIRELI, só de uma pessoa. Você vai alterar a composição societária dela. Quando você tá, eu acho, como diz o tratamento de individual para limitada, você vai dar o mesmo tratamento para a EIRELI, admitir o sócio e depois você vem com a alteração, a segunda alteração.
Eu ainda disse a ela o seguinte, por isso que eu trouxe, parece uma coisa simples, mas é a nossa colega do interior, ligou na ajuda comercial, ninguém informou, vocês têm um grupo de estudo, eu gostaria que você levasse isso lá para nós discutirmos. Eu disse para ela o seguinte, olha, a Eireli, tudo bem, ela pode ser uma empresa optante do Simples Nacional. Uma vez, tem um agravante, colega, uma vez admitir um sócio e ficando uma pessoa jurídica, aí também já estaria fora desse sistema de tributação. Aí nós ficamos com a dúvida, falou, leva isso lá para o nosso grupo de estudo. Sim, William. Ronan, sempre que surgem esses casos de transformação, tem uma pessoa, uma contadora nossa, do CRC, fica lá no VaptVupt empresarial, ela é uma pessoa assim, que entende demais, sabe? Chama Suelen. Se tiver jeito dela ligar lá no VaptVupt, falar com a Suelen, ela orienta direitinho, sabe? O VaptVupt empresarial é ali na CIEG, né? Na rua 22, perto da Praça do Sol. Na rua 22, Praça do Sol. É. O VaptVupt de lá, Suelen. Ela é junta comercial. É a junta comercial. Muito bem. Então, colega, já deu um caminho aqui. Ronan, amanhã, você diz a respeito do Simples Nacional? Não. A empresa, se ela vai pro... Se ela passa a ser limitada, ela não tem nenhum óbito para ser Simples Nacional, não, hein? Mas eu estou dizendo o seguinte, que ela vai passar... A não ser que o sócio admitido, tiver participando de outra empresa que ultrapassar o capital social, aquele faturamento. Senão é normal, Pois é, mas eu quero dizer o seguinte, a Eireli não é uma pessoa jurídica, a Eireli em si? Sim. Tudo bem. A Eireli, que eu disse para ela vai fazer uma alteração admitindo um sócio pessoa física. Mas, porém, ficou um sócio pessoa jurídica e um sócio pessoa Não, você está transformando, aí. Transformando em limitada. É porque a Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada, mas ela é uma empresa, ela é uma pessoa física que constituiu uma pessoa jurídica, mesmo quando empresário individual. Então seria o mesmo tratamento. Só que a diferença é que a Eireli alterou lá no artigo 44 do Código Civil, que ela também tem tratamento de pessoa jurídica. Que, lá no artigo 44 do Código Civil, assim, quem são pessoas jurídicas? A sociedade limitada, as Eirelis, que foi alterado pelaquela lei 12.000 e pouco lá. Mas então ela tem tratamento de pessoa jurídica. Ela não é igual uma pessoa ou individual, que tem algumas limitações. A Eireli não, ela já é limitada. Mas a partir do momento que você admite uma outra pessoa, ela continua sendo limitada, só que é uma sociedade limitada. Ao invés de individual, passa a ser sociedade limitada. A natureza jurídica da empresa. E ela pode ser no Simples normal. Aí. Ok. Então já surtiu um efeito, nós vamos tomar esses caminhos, procurar lá o VaptVupt, essa contadora que lá se faz, né, para nos dar essa informação. Consultoria para nós. Ok. Uma pergunta aqui para o Adair aí. Dia da eleição, a empresa trabalha, vai dar domingo, dia da eleição. A empresa abre aos domingos. Como ficaria o quadro de funcionário para votar? O funcionário já está na escala de revezamento. Só que o funcionário tem o turno da manhã e o turno da tarde. Quer dizer, ele vai ter meio período para votar. Eu te pergunto como ficaria. Bom, a empresa tem que conceder o tempo necessário aí para ele cumprir a obrigação de voto, né? Agora aí fica a critério da empresa, né? Não, pois é, mas vamos supor que uma turma vai trabalhar das 6 ao meio-dia, a outra turma do meio-dia às 6. Esse cara não pode, que trabalha à tarde, não pode votar de manhã, o que trabalha de manhã não pode votar à tarde? Usando bom senso, poderia. Poderia, gostei do poderia, né? Mas se a pessoa não tem um bom senso de acatar esses detalhes aí, fica difícil, né? A empresa talvez terá a obrigação de liberá-la. Mas o bom senso aplica-se e deve ser... Quer dizer, se o funcionário quiser usar do expediente de querer votar na hora do trabalho, a empresa tem que conceder. Você está convocado para o trabalho, deve cumprir o seu trabalho, né? E a obrigação de voto, você tem disponibilidade, deveria conciliar as duas coisas aí. Tanto é que você está convocado para o trabalho, vai trabalhar e receber em dobro. Correto. Em função disso aí. Uhum. Agora, ele tem que ter a disciplina de conciliar as duas coisas. Mas vai existir o poderia aí mesmo? Bom, o que eu digo, poderia, porque se a pessoa não tiver o bom senso, fica difícil aí, né? É, né?
Então eu pensei que poderia descartar essa hora dele aí. Quer comentar, Ronan? Se ele tem, igual você falou, turno, tem um turno inteirinho. Tem a escala de revezamento que ele está convocado para trabalhar ao domingo. Pois é, mas não é o dia todo. Não é o dia todo. Não é o dia todo. Parte. É meio período só. Então, se usar o bom senso, ele pode conciliar as duas partes. Se ele está convocado e não comparece, é falta, né? Mas se não tiver o bom senso, você fala, eu quero votar no meu intervalo aqui do cafezinho. Aí não tem, eu acho que não tem uma norma que vai exigir a presença dele. Deixa eu ouvir o Ronan aqui. É mais ou menos um gancho nessa aí ali, mas eu vou só complementar. O voto ele é obrigatório. A empresa não pode determinar o horário para o empregado votar. Aquele dia é livre para ele votar. Aí se ele aceitar a condição da empresa. Se ele não aceitar, não é obrigado a fazê-lo, a esperar à tarde. E se ele não votar à tarde? E se não houver qualquer imprevisto, ele não votar à tarde? Não votar à tarde é problema. Permite eu fazer só um adendozinho aqui? Pode. Perguntar? É o seguinte, mais ou menos um gancho aí. A empresa quer saber o seguinte, o grupo, os empregados, eles mesmos resolveram fazer os seus uniformes com o logotipo da empresa e assumir todas as despesas. Qual é o risco que a empresa terá nisso aí? A Irani tem alguma coisa a falar aí, sabe? Aí a preocupação dele nessa área trabalhista, o que é que pode me trazer aí? Deixa eu dar aí um comentário, depois nós complementamos com a Irani lá. O uniforme é uma obrigação do empregador. Tanto é que a própria convenção já estipula, caso a exigência do empregador, ela é obrigada a fornecer gratuitamente a todos os empregados, às vezes mais de um jogo de uniforme para cada, o necessário. Isso é. Agora, se os empregados tomou a liberdade de usar o logotipo, eu entendo que a empresa não exime a sua responsabilidade aí não. Quer dizer, se a empresa talvez não exige que tenha uniforme, os empregados tomou a liberdade de colocar o nome da empresa, eu entendo que a empresa não está isenta de responsabilidade aí também não. Em tempo, a convenção coletiva não estabelece uniformes. Tudo bem, mas se ela admite que os empregados tomam essa atitude e usam inclusive o seu logotipo, ela assume a responsabilidade pelo uniforme, perante a lei também. Deixa o Geraldo comentar aí um pouquinho. Vou tocar num assunto agora mesmo, está mais ou menos nesse. O artigo 458 da CLT, ele fala sobre emenda ele, pode emendar. Põe. Quer ver, Fábio? Localiza para nós, por gentileza, o artigo 458 da CLT. Lá ele refere-se à alimentação, vestuário, tudo mais. Então aí, completando, são duas perguntas que eu faço. 2 ou 3. No caso, como lá no artigo 458, ele define, inclusive, plano de saúde, seguro pessoal, educação, alimentação. Aí a primeira pergunta. Lá acho que no parágrafo 4º, ele já define acho que educação e alimentação, o percentual máximo para se descontar. Então, aí a pergunta, se a empresa não descontar, não fizer nenhum desconto, nem que seja simbólico, não vai caracterizar salário? Que é salário para ele? A outra pergunta, está lá no artigo também. Agora, em referência ao plano de saúde, ele não faz referência nenhuma em desconto. Então, aí a empresa pode dar, eu entendo que a empresa pode dar o 100% para o empregado. Pagou total. E os dependentes? Como é que vai fazer com os dependentes? Quem quer responder para o Geraldo aí? Daí está buscando a fundamentação aí, daí? Quer ver? Ele vai até localizar. Deixa eu ver se eu consigo ver. Coloque aí na tela aí o CLT 458 aí, só para o pessoal ler também. Aqui, no artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, alimentação, habitação,
vestuários e outras prestações in natura que a empresa, por força de contrato ou de costume, fornecer habitualmente aos empregados. Aí já vem o... Vamos no parágrafo 2º. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário os seguintes utilitários concedidos pelo empregador. Aí vem educação, vem transporte, vem assistência médica hospitalar, seguro de vida e acidente pessoal, previdência privada. Aí vem no parágrafo 3º. A habitação e alimentação fornecidas como salário utilidade deverão atender aos fins a que se destina e não poderão exceder, respectivamente, a 25% ou 20%. Então tá. Qual que é a interpretação que você fez aí? Eu entendi que no caso da alimentação, do vale alimentação, é necessário há um desconto, nem que seja simbólico, porque senão vai caracterizar salário. Essa é a minha interpretação. Agora, o plano de saúde, como está ali, ele não se refere a desconto nenhum, pode dar os 100%. Tá? E agora, nos dependentes dele lá, vai descontar no contra-cheque, ou à parte, como é que funciona? Teria que descontar porque, na realidade, é um reembolso, né? Quer dizer, ele está usando dos benefícios que a empresa tem junto à entidade de saúde e ao mesmo tempo que ele não dá o subsídio para o dependente, ele simplesmente vai usar dos benefícios que o dependente adquiriu, das vantagens que a empresa fez com o plano. Então, aí, deixa o Eudes comentar lá, vamos ver. Porque o artigo 458, ela fala sobre isso aí, mas ela não é obrigada a fazer esses pagamentos, né, de alimentação, seguro, salvo se tiver estipulado em convenção coletiva, né? Corre. Né? Ela não está obrigada a fornecer, né? Ela não está obrigada a fornecer. Mas... Agora, tem que ver o seguinte, várias convenções, quando ela entra em obrigatoriedade, lá já menciona que a alimentação, por ser um benefício, né, de cláusula lá de convenção coletiva, ela não tem contrapartida. Outras vezes ela tem o desconto máximo. Muitas vezes a maioria das convenções que eu vejo, ela não tem o desconto. O empregador, a hora que ele concede, é total, sem desconto. E lá já diz o seguinte, que não tem natureza salarial. Ela não entra para fins verbas rescisórias, para férias, 13º. Principalmente alimentação, moradia. Existe realmente os limites máximos permitidos de desconto, a contrapartida. Mas normalmente quando se concede, via de convenção coletiva, né? Porque o artigo ele tem a previsão de concessão, mas não de obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Fala aí. Eudes, só para clarear, como vai ficar então o valor pago pelo vestuário dos empregados em termos de salário? Como proceder isso lá na folha? Isso se tiver convenção, porque não tem obrigatoriedade. O artigo ele tem a previsão porque o que seria o vestuário? Seria o uniforme. Essas convenções, todas que eu tenho visto, que quando fala da obrigatoriedade de uniforme, então fala que foi que o Adair também disse foi agora. Tem lá que o empregador fornecerá tantos jogos de uniforme necessários para o trabalho durante a semana, né? Não constituirão como salário in natura, que isso aí é uma obrigatoriedade. Nesse caso, os vestuários seria a mesma coisa, a não ser que quando é previsão de contrapartida. Porque como não é obrigatório a concessão no artigo 458,
ele ficaria livre. Se ele concedeu, aí ele não vai ter desconto, né? A não ser que observar se tivesse esse máximo para dedução aí, ó. Pois educação, mesma coisa. Se o empregador concedeu, ele forneceu o uniforme. Na convenção não estabelecia, mas espontaneamente ele deu o uniforme. Como é que vai ficar o salário do empregado? Então ele não pode, tanto ele não pode cobrar, e ele, nesse caso aí, ele não pode também, não é salário in natura, porque não tem essa previsão, né? Seria de salário in natura. Deixa o Fábio comentar um pouquinho lá, Ronaldo. Vou pedir para o doutor Geraldo colocar de novo o questionamento, parece que é em cima do pátio, né? Coloca de novo para mim, por favor. Deixa eu acabar de completar do Ronaldo, volto na minha. Eu concordo com a Adair aqui. A questão, eu acho ela meio perigosa em relação aos empregados, mesmo assumindo o custo, porque conforme o artigo 458, ele está bem claro ali, a empresa fornece. E não estipula nada a descontar do empregado. Então, é obrigação total do empregador. Embora seja espontâneo, às vezes é de tudo de bom senso, os empregados, nenhum vai encrencar, mas pode aparecer um que vai encrencar. Deixa o Adair complementar. Adair, é para você mesmo. Antes de se passar para Adair... Agora, deixa eu acabar de fazer a colocação. No caso, a empresa está fornecendo o vale alimentação. O vale alimentação, ela está fornecendo o vale alimentação e vai também o plano de saúde, a mesma empresa. No vale alimentação, eu entendo, conforme está estipulado ali, inclusive eu li uma matéria que o empregado entrou na justiça para receber todos os benefícios em cima do vale alimentação. A empresa não foi condenada porque, lá na decisão, está lá escrito que, mesmo sendo um valor simbólico, a empresa descontou do empregado. Então, desta forma, como ela descontou, não caracteriza salário in natura. E essa empresa minha, ela tem o pátio, tranquilo, é a questão do pátio. Se não tiver o pátio, aí já acabou, já foi a vaca para o brejo, né? Ela tem o pátio, e eu ainda aconselhei de descontar, nem que seja um valor simbólico. Já completando o plano de saúde, como aí ele não estipula também, a empresa pode, ela vai fornecer o plano de saúde e não precisa descontar nada do trabalhador. Agora a questão é do dependente. Antes do Adair responder, Adair, só para completar para você aqui, ó. Aqui diz, Geraldo, no artigo 458, mesmo não estando na convenção, além do pagamento em dinheiro, compreende-se salário, o vestuário. Aí o valor do vestuário, naquele mês que ele recebeu, jogar aquilo na folha de pagamento. Não, agora mesmo? Você vai lá no parágrafo terceiro, lá, lê o parágrafo terceiro. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Vestuário, tudo bem. É bastante complexo. Lá em cima fala que é salário, lá embaixo fala que não é salário. Fábio, daqui um pouquinho, deixa o Adair complementar. Não, pode falar. Né? Não, Porque sobre o assunto, Geraldo, ali, ó, quanto ao desconto, tem que ter autorização do empregado para efetuar o desconto, né, conforme o artigo 462 da CLT. E no caso do vestuário, que eu entendo aí, é o que eu disse. O empregador não pode legalmente descontar isso do empregado, porque ele é como se fosse a própria, usando o logotipo da empresa, é uma propaganda da empresa. Então o empregado não tem nenhuma responsabilidade por isso. Deveria receber por estar veiculando a propaganda. É que o Geraldo colocou, né? Caso haja o funcionário rebelde questionar isso na justiça, o empregado vai ter que reembolsá-lo novamente. Espera aí só um pouquinho, deixa o Fábio agora, depois eu volto. Com base na colocação, não sei se é bem isso, o questionamento do Geraldo com relação à alimentação. A lei, o decreto número 5, o decreto número 5 de 91 fala o seguinte, artigo 6º. Nos programas de alimentação do trabalhador PAT, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
A parcela paga in natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora a remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência da contribuição previdenciária ou fundo de garantia por tempo de serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador. Tá, isso aí está na CLT? Não, está no artigo 6º do Decreto 5 de 91, que trata do PAT. Ah, do PAT. Deixa o Wendel comentar aqui. Eu quero entender. Então, se eu não possuo o PAT, pago o vale alimentação e desconto em folha, pelo menos 1 centavo que seja, eu estou acobertado ou não? Volta lá. No meu entender, se a sua empresa não tem o cadastro no PAT, fornecer alimentação, isso aí é salário, não se discute. No meu entender. Mas com vale alimentação, não. Mesmo com vale alimentação. Isso. Se não tiver o PAT, tranquilo. Com vale alimentação, vale refeição. Se você não tiver o PAT, você está... Cuidado, hein? Cuidado. É o que fala o artigo 6º aqui. Ele vai, aqui ele no PAT, ele não tem natureza salarial. Agora, não estando no PAT... Se não está no PAT, é salário, tranquilo. A Daí balançou a cabeça aí. Deixa eu... Isso aí, se até o PAT é salário. Qualquer benefício que o empregado tiver. Seja vale, título, seja qualquer coisa. É? Mas se tiver convenção... Também não importa. Tem que ter o PAT. Sem o PAT é salário, igual o Geraldo disse. Não tem que... Mas se na convenção falar que não integra, já foi convencionado ele patrão empregado, que não tem, que ele vai fornecer a cesta de alimentação ou o vale alimentação e não será considerado salário in natura, não tem natureza salarial, mas ela é indenizatório. Mas a convenção, não, acho que ela não tem autonomia para... Não, o próprio Ari Leles aqui falou que o sindicato não tem poderes para legislar na Previdência. Então, se o sindicato... Pois é, mas se a convenção estipular isso, desviando verbas da Previdência, a Previdência não acata. Deixa o Everaldo... vou levar o microfone lá para o Braz primeiro. O Braz estava falando lá. Espera aí, Everaldo. Cadê o Braz? Depois o Everaldo fala aqui. Porque no caso aí a convenção tá em contra o decreto, aí vai dar problema. Não é? Vamos ver o Everaldo aqui. O presidente quer sentar na mesa hoje, não, presidente? Esse negócio de trabalhista, quanto mais escute, mais enrola. Parece que é aquela porcaria, né? Tudo é a favor do empregado, não posso sair o milim para lá, nem o milim para cá, certo? Sair de uma reunião agora que eu tô lascado mesmo, que parece que nada serve para nós, certo? Então é o seguinte, quanto mais conversa em negócio de empregado, eu acho que é melhor ficar quietinho, porque é o seguinte, aí vem assim, a convenção fez, você tem que cumprir. Se não cumprir, aí vai ser autuado. Olha, as convenções, elas hoje são registradas, não são homologadas. E lá no carimbo está bem claro. Essas convenções foram registradas e nulas as cláusulas que tiver desacordo com a lei. Poxa vida, que está falando, como que o menino falou lá, se eu não tenho PAT, eu não tenho nada, não tenho direito a nada. Então, se eu paguei, é salário e acabou. Agora, só para confirmar aqui o negócio de uniforme, vamos supor, o colega, deu uniforme para o danado do cara. Na hora da rescisão, ele é obrigado a devolver o uniforme e eu posso cobrar ele ou não? Só para tumultuar o Everaldo um pouquinho. Tem eleição, hein, Everaldo? Comenta aí sobre a eleição. Domingo é eleição. O funcionário está trabalhando no dia da eleição. Ele tem 2 turnos. Ele trabalha só num turno. Você dispensaria ele ou não? Olha bem, se ele for participar da eleição, é obrigado a dispensar. Não, ele vai votar. Vai votar. Só para votar, mas no dia da votação, meu amigo, é considerado certo o direito dele votar. Ele é obrigado, sim, deixar ele para não meu opinião. Pois é, mas ele trabalha num turno só. Então, um turno só. Aí já complicou mais ainda. Aí você encaminha e coloca no funil, certo? Aí o que acontece? Aí ele não vai votar. Aí ele pode justificar esse voto porque ele não vota, porque foi impedido. Agora, como que vai fazer? Ele vai largar o trabalho para ir votar? Oh, que coisa esquisita. É igual que eu fui tirar a carteira de motorista. Aí, eu até fui agressivo com o cara, né? Eu sou meio agressivo. Aí, vinha a ambulância,
e eu não tenho lugar para correr. Se eu correr de um lado, o carro velho me pega. Se eu correr para o outro, o carro me pega. Eu sou obrigado a dar passagem? Aí o cara falou, tem obrigado, você vai lá, deixa o carro te bater, porque se você não bater, quem sabe que está na ambulância sua é o terreno de um filho seu, não? Aí vem a Constituição e fala o seguinte, eu tenho o direito de processar na minha própria vida, certo? Eu posso matar o outro para me proteger, não foi? Por que eu vou dar passagem? Está certo também, é um caso sério, certo? Cada caso é um caso, gente. Vamos ver o Halley ali, o Halley queria falar aqui. Mas o que eu vou falar é o que o Everaldo também estava perguntando. Porque é o seguinte, normalmente, quando você dá o uniforme com a cláusula de que aquela roupa tem que ser devolvida na rescisão, quer dizer, aí não estou pagando, estou condicionando o empregado a trabalhar e me devolver no dia que sair. Seja lá que ele esteja rasgado ou sujo, do jeito que for. Aí, nesse caso, não é salário, que eu considero como não sendo salário, porque eu não estou dando nada para o empregado. Apenas estou condicionando o trabalho do empregado na minha empresa. Agora, com referência a salários de alimentação, vale transporte e os demais, que eu sei que é obrigado a dar. Quando empresas que eu contabilizo não têm parte, eu considero salário, já pago previdência social, já pago tudo. Exatamente porque eu... Ok. Vamos aqui com o Wagner aqui. Vamos mudar o assunto. Alguém quer comentar mais aí sobre a legislação trabalhista? Sobre o trabalho? Olha, falou em equipamento. Mas é complicado demais, certo, gente? Eu dei um martelo para o danado pedreiro. O pedreiro, sabe o que ele fez? Tocou o martelo lá no negócio de cimento, ficou preso lá dentro. Concretou o martelo. Concretou o martelo. E não entregou o martelo de volta. Fui lá e escutei o martelo. Foi na justiça e o juiz mandou eu pagar o martelo de volta para ele. A paternalismo. Isso aí é cansado de saber. Com o Wagner aí, o que DCTF? Se alguém já entregou a de agosto, a competência agosto, você tem alguma mudança aí com relação àquela lei 12973? Você tem alguma mudança? Porque... Mas o agosto vai sair um aplicativo novo para apresentar o de agosto. Provavelmente você tem até outubro para apresentar ele. Né? Então, mas acredito que não. Vou perguntar um negócio. Quem quer responder aí do DCTF? Todo mundo comentou? Como é que foi aí? O menino é The Flash, rapaz. Vai lá com a Clarice lá para nós. Vamos mudar o assunto aqui. Espera aí, deixa a Clarice falar. Bom, aqui. São duas pautas, deixa eu colocar a primeira. No caso de uma sociedade limitada, falecimento de um dos sócios, aí a gente vai fazer a alteração. No caso, seriam os herdeiros, né, que iriam assumir. Aí, no mesmo ato, eu já posso fazer a transferência dos herdeiros para um terceiro? Deixa o Ronan comentar aqui. Você transferiu patrimônio, transferir parte do monte para terceiros antes do inventário? Não, na verdade ele não tem nenhum outro bem a inventariar, vai ser só as cotas da empresa. Só as cotas da empresa, eles não têm outros bens. Aí, no caso, o herdeiro seria a esposa, né, e filhos maiores. Né? Certo, mas só tem as cotas da empresa. Só as cotas da empresa, mais nada. Aí o que ocorre? Esses sócios eles eram mais tipo assim, só figurativo, eles não administravam a sociedade, era só aquele sócio cotista. Aí eles não vão permanecer na sociedade, os herdeiros. Aí vai entrar uma outra pessoa já de confiança dos sócios anteriores. Né? Se eu poderia estar no mesmo ato fazendo essa alteração, né, retirando esse do falecimento, entra os herdeiros e já transfere para uma outra pessoa as cotas da herança lá. Tudo bem. Aí o seguinte, tudo se vai... A inventariante vai se fazer. Tudo depende do alvará judicial.
O advogado vai explicar essa situação para o juiz, só porque não pode, ao mesmo tempo, você fazer o alvará judicial, ele determinando a inventariante que possa fazer a transferência das cotas, ela transferir para ela e, ao mesmo tempo, transferir para terceiros no mesmo instrumento. Não pode fazer isso. Primeiro, ela vai ter que ter o alvará judicial. Nesse alvará judicial, a inventariante vai representar o espólio na alteração contratual e transferindo estas cotas, conforme o alvará judicial, para si própria ou para os herdeiros. Mas tudo isso em obediência ao alvará judicial, que o advogado vai pleitear essas condições. O juiz homologou, pode ser feito, mas tudo com base no alvará judicial. Tá, aí com o alvará judicial, aí eu faço uma alteração primeiro, passando essas cotas para que a inventariante vai ser a própria herdeira, no caso a esposa, né? E ela vai ser a detentora das cotas. Exato. Tudo bem. Só que no caso tem mais um filho maior, também ficaria como sócio, né? Não, então ela não é detentora das cotas, ela é sócio, ela é herdeira. Meieira e herdeira. Meieira e herdeira e vai ser a inventariante, no caso. E a inventariante, tudo bem. Aí vai pedir, o advogado vai pleitear em juízo a intenção da inventariante. Os herdeiros, como você já são maiores e capazes, vão manifestar no processo, abrir mão das suas cotas em benefício da inventariante, que é a mãe deles. Certo? Então o advogado vai pleitear desta maneira, que é a intenção dela. O juiz vai determinar que ela transfere as cotas para si própria ou para terceiros. Aí eu faço a alteração lá, aí eu tenho que constar esses herdeiros, tudo isso. O alvará judicial, tudo conforme o alvará judicial. E depois finalizei esse procedimento, aí sim que eu vou poder fazer uma outra alteração para vender essas cotas, que no caso a herdeira não quer continuar com as cotas, né? Ela quer vender. Para terceiros, né? Para os sócios, um dos sócios remanescentes lá da sociedade. No próprio alvará judicial, o advogado pode pedir esta condição. E o juiz vai determinar. O juiz determinou que pode fazer isso, ela vai poder transferir para terceiros. Assim, no alvará estiver determinado, isso pode ser feito, então, num ato só. No ato só, perfeitamente. Mas, para que ocorra isso, os outros herdeiros, que são filho dela, vão abrir mão das cotas. O juiz vai analisar o processo, que todos abriram mão daquelas cotas em benefício da genitora, da inventariante. E o juiz vai determinar que ela transfira para si própria ou para terceiros. Certo. Bom, agora outra pauta é 12.9 mil, parcelamento. A empresa fez o parcelamento, pagou a primeira cota, até o dia 25/8, só que, dentre os débitos lá, por exemplo, PGFN Previdência, PGFN demais, né? Dividiu em 5 cotas os débitos maiores. Aí tem um lá, por exemplo, os débitos da Receita Federal demais, por exemplo. O valor é pequeno. Aí pagou 5% de uma única vez. Aí, no mesmo parcelamento, eu posso adotar esse critério. Uns eu dividir em 5 cotas e outro eu pagar em cota única. Quem quer responder para ela aí? Você, Ronan? Porque eu não tenho mais débito, igual, por exemplo, tipo assim, o meu débito lá da Receita Federal demais é R$1.000, por exemplo. Aí eu já paguei 5%, né? Eu já paguei o equivalente ao valor máximo já, na primeira cota, que a parcela mínima é R$100. E os demais eu tenho débito de R$100.000 lá na PGFN. Aí eu dividi em 5 cotas os 5%. Né? Deixa eu ouvir. E agora, qual é a dúvida mesmo? É porque esse débito de R$100.000, eu peguei os 5% e dividi em 5 cotas. E esse débito de R$1.000, eu não tem nem como eu dividir ele em 5 cotas. Que é um outro débito. Que é outro débito, porque eu tenho que pagar 4 DARFs. Né? Pagou à vista. Paguei à vista, mas lá não tem diferenciação, né? Assim, para me dizer, esse eu quero pagar à vista, esse eu quero dividir em 5 cotas. Mas você fez aquela planilha que tem direitinho? Fiz. Se você fez a planilha e você pagou aquele débito, você pagou à vista, vai ficar nas 5 parcelas aquele que você pleiteou o parcelamento, que você elencou lá o número do processo. Está dívida ativa? Que eu tenho casos na dívida ativa e tem casos na Receita Federal. São 4, eu utilizei os 4 parcelamentos lá, as 4 opções que eu tinha. Na Receita Federal Previdenciário, Receita Federal Demais,
PGFN previdenciário, PGFN demais. Aí cada débito separado, eu tenho que fazer 4 DARFs, correto? De cada débito que eu levantei, eu acho 5% dele dividido em 5 cotas, né? Eu posso pagar em até 5 cotas. Só que desses débitos, o lado da Receita Federal é R$1.000, por exemplo. E você pagou à vista? Não, aí no caso eu paguei os 5% de uma vez só, né? E os demais eu não vou pagar de uma vez, eu vou pagar em 5 cotas, se eu posso fazer isso. Só um adendozinho, os 5% de R$1.000 era menor do que 100. Você pois tinha que é, eu pagar paguei 100, exato. Aí não quer dizer, eu não tenho mais deixa 4 parcelas. O Robson lá quer manifestar, deixa eu ouvir o Robson primeiro. Depois você, Fábio. Depois o William. Não, mas é Fábio. Estou com um caso desse semelhante e o que aconteceu? Esse débito de R$1.000, meu caso lá é um de 500 e um de 1.500. Eles não parcelam. Eu queria perguntar à senhora se isso aí é resíduo de parcelamento. Porque o cliente meu ele pagou, né? Tanto é que ele não foi enquadrado no Simples do ano passado, desde o ano passado para cá, por causa disso, porque tinha esse resíduo. Até então nem eu não sabia que tinha esse resíduo. Fui lá, entrei, estava lá o resíduo. Fui parcelar o resíduo, não parcela, só se for pagamento à vista. E um problema maior, que é assim, eu quero tirar a guia para o cliente pagar, nós estamos no começo do mês, ó, vou te dar a guia aqui, ó, 500 e poucos reais para você pagar até o final do mês. Não, não tira. Só tira para pagar no dia. No dia. E, então, nesse caso aí, ela não vai conseguir parcelar. Ele vai ter que imprimir ela no DARF único, parcela única e pagar ele quitar ela. Tá. Deixa o Fábio falar aqui, depois o William. Eu pergunto, quantos parcelamentos você fez? 4. 4 parcelamentos? Então, cada um é um parcelamento. E cada um tem que obedecer lá a portaria 13. Então, cada parcelamento que você fez, você tem que pagar o 5% em uma vez o parcelado, né? E depois lá, como fala o artigo 5º, né? Peraí, deixa eu ver, é o 5º, É que a minha dúvida era essa, se eles são isolados, se eu posso adotar um critério para cada um. Cada parcelamento é um parcelamento. São diferentes. Então, um eu posso pagar à vista e o outro eu posso dividir em 5. A minha Pode dúvida ser é em essa. 5. Aí você tem que fazer o seguinte. É importante observar isso aqui, ó. Está lá no artigo 4º. Após o pagamento da última parcela da antecipação, ou seja, você pagou 1 ou 5 ou 4 ou 3, né, dos 5%, e até o mês anterior ao da consolidação de que trata o artigo 10 e 11, o devedor fica obrigado a calcular e recolher mensalmente prestação equivalente ao maior valor entre. Aí vem o montante do débito objeto do parcelamento, descontado a antecipação de que trata, que é os 5%, né, o artigo 3º, dividido pelo número de prestações pretendidas menos uma. Né? Porque eles mudaram isso aqui recentemente. Então, você tem 100 mil que está devendo. Escolheu ela pagar em 30 vezes, bateu o desconto lá, caiu para 70 mil. Você vai pagar 5% dos 70 mil, que dá 3.500. Vai ficar devendo 65.500. Esse 65.500 você tem que dividir pelas 30 parcelas menos 1, ou seja, 30 parcelas menos 1, 29. Aí você vai continuar pagando esse valor. Então, se você pagou de uma parcela, no mês seguinte, eu acho que já tem que fazer essa divisão e pagar, e dar sequência. Então, eu entendo que cada parcelamento é independente. Okay, então, alguém for contra aí, manifesta, é isso mesmo, Eudes? Deixa o William comentar ali. Levanta, menino. Não, era porque ela estava mencionando que pagou à vista, né? À vista eu já... Só que, na verdade, ela parcelou os débitos tudo. Porque quando é pagamento à vista, ela tinha que ir lá no Cicalc, né, na versão 9, e fazer o cálculo para pagar à vista. Na verdade, quis dizer que pagou a antecipação de uma vez, né? É os 5% que já não dava nenhuma prestação, ela pagou de uma vez. Nesse caso, então, desse 5% que eu paguei ele em cota única, aí a partir do segundo mês, então, eu tenho que continuar pagando. Sim. Pegando o débito, batendo que eu já paguei e dividindo em parcelas. Só reforçando, lá no artigo 3º, fala o seguinte: a opção pelas modalidades de parcelamento de que tratam os incisos 1 a 4 do parágrafo 1º do artigo 1º, considerados isoladamente, então, cada um parcelamento, né? Se dará mediante antecipação de 5%, no caso de valor menor ou igual a 1 milhão, e por aí vai. Então, ele fala isoladamente, né? E a parcela mínima de R$100, no caso. Nesse caso, desse débito de 1.000, eu paguei 100, eu vou ficar pagando 100 por mês, então. Na realidade, você, tipo assim, era R$1.000 a dívida, você 5% dava R$50, eu paguei 100. você pagou 100.
ficou devendo 9 de 100, corrigido. Porque daqui, dentro de 9 meses, vamos supor, eu terminaria esse aí. Correto. Correto. Deixa o Eudes dar o pitaco dele ali. Eu quero dar um pitaco depois, naquela pergunta anterior dela lá. Volta no primeiro questionamento. Parece que o pitaco do Geraldo aqui é no parcelamento aqui. Peraí. Não, eu não sei se ela entendeu. Os parcelamentos que você dividiu em 5, você vai começar a pagar o parcelamento em janeiro. Correto? O que você pagou, os 5% à vista, você já tem que pagar a primeira prestação agora em setembro. Tá. Deixa o Arnon ali, depois volto para o pitaco do Eudes. O cliente hoje me ligou, parcelamento também, só que é do Simples, aquele lá dos R$300. O cara ligou e quer por tudo que eu falo para ele quanto que ele deve e quanto que ele pagou. Mas lá no programa lá só tem a opção de você gerar a guia dos 300, né? Aí não foi consolidado o valor nem nada. Enquanto não sair essa consolidação, tem que continuar pagando os 300. Me parece que você entra lá na situação fiscal pelo ECAC, você vê, se você pegar o valor real, original do seu débito, ele está diminuindo lá. Lá no CICAL, na situação fiscal, os valores estão diminuindo lá. Vamos supor, você devia um DAS de janeiro de 2012. Ele era R$1.000, por exemplo. Hoje ele está em 800, por exemplo. Entendeu? Então, lá pelo ECAC, lá na situação fiscal, você visa. O meu funcionário me falou isso e aí eu fui prestar atenção. Existe esse negócio, esse conta corrente lá, realmente. Tinha 2 débitos. A empresa tinha 2 débitos do Simples, aí parcelou. Então, hoje eu consultando, um débito já sumiu. Correto. Porque ele já pagou 18 de 300. Então, um dos débitos já sumiu. E o segundo débito, analisando o valor principal dele e hoje, atualmente, já está menor também. Quer dizer, a receita vai baixando, diminuindo. Ela está fazendo esse conta corrente lá, reduzindo. Inclusive, a gente, se ele pagar mais 2, a gente acredita que o débito vai desaparecer. Fala, Fábio. Lá no portal do parcelamento do Simples Nacional na Receita, fala assim: em momento futuro, a Receita Federal divulgará informações sobre a consolidação dos débitos objeto de pedido de parcelamento, né? Então, ninguém sabe quando vai ser esse momento. Correto. É do PIS, do Simples, hein? Então, vamos lá. Se o cliente vem pagando esse parcelo do Simples 300 e depois que eu pedi o parcelamento lá, ele deixou acumular mais débito, eu tenho que pedir novo parcelamento? Me parece que estão restringindo num parcelamento só agora, né? Parece que aí você pega... Porque eu não vou gerar 2 de 3, é só uma de 300 que gera. A lei do parcelamento ordinário, ela é o seguinte: você rompeu um parcelamento, não pagou, aí você tem que juntar aquele parcelamento rompido, mais os débitos futuros. Aquele parcelamento rompido, você tem que fazer o adiantamento de 20%. Não, mas ele não rompeu, ele vem pagando, só que aí ela... Em 2014, acumulou mais débito, não está pagando o Simples de 2014. Esse parcelamento do Simples, ele não deixou claro essa situação, não. Agora. Fala no microfone aí. O parcelamento do Simples não é só até novembro de 2013. A competência 12 para cá, o cara tem que estar atualizado. Justamente. Porque... Tem que estar. Pelo menos foi isso que eu falei para o cliente. Não, eu acho que é isso mesmo. Porque o que eu vi que foi discutido é isso. Tem que estar adimplente. E se atrasar, parece que 2 ou 3, já é motivo de... tanto é que o próprio Simples hoje, no mês seguinte, ele já vem te cobrando lá. Ó, você tem débito. Se ele entrasse no parcelamento, ele não acusava o débito. Aí já entraria no campo da exigibilidade suspensa, né? É suspensa até o novembro só. Eu acredito
Eu não entendo bem nesse ramo. O cliente meu não concordou, não, mas eu falei, mas é assim, fazer o queijo. Vamos ali com o Eudes agora. Só uma observação. Fala aí. Aqui fala o seguinte, às vezes as pessoas não estão sabendo, né? É indiferente se o contribuinte já foi excluído ou ainda é optante do Simples Nacional. O parcelamento é para os débitos do Simples, e não para os optantes do Simples. Ou seja, não precisa você estar no Simples. Se você for excluído em janeiro de 2014, você não está mais no Simples, mas o débito é do Simples, então você pode fazer. Não precisa você estar no Simples para fazer o parcelamento. Se pertenceu ao Simples e quer parcelar... Se for débito do Simples, faz o parcelamento. Não precisa você estar no Simples no momento. Ok. Eudes. Eu queria só dar um palpite naquela pergunta primeiro da Clarissa, a respeito daquela empresa, que no caso, todo jeito, na sucessão, você vai ter que verificar lá, no contrato social, o que reza a cláusula de liquidação, no caso de falecimento dos sócios, o que rege o contrato, quem serão que vão participar, se são os herdeiros, se serão aceitos na empresa ou se automaticamente já vai passar para um sócio. Ele tem que observar isso. Se não, aí automaticamente. Como a empresa ela está ativa, ela tem ativos, não tem ativo, não tem nada, está simplesmente só tem o capital. Porque nesse caso aí, que se ela tivesse ativos, teria que entrar também com a abertura de inventário para ir pagar o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte, Herança e Doações, né? Que aí a Cefaz ia fazer a avaliação dessa empresa para poder cobrar os seus 4% do ITCMD. E com certeza ela vai cobrar em cima das cotas. Então você não pode simplesmente passar direto, porque ela tem que pagar esse imposto. Então a gente tem que abrir o inventário, né, o sucessório, e fazer o pagamento aí para depois ter o alvará para transferir essas cotas, né, se for o caso. Como eu tenho... Vai falar, Rona? Viu, eu dizer, o alvará ele não sai antes de cumprir toda essa obrigação. É porque, como não falou, porque às vezes assim, eu sei que é uma formalidade, mas então, sim, é para adiantar que tem que fazer isso aí. Uma vez de posse do alvará, o ITCD incide em quaisquer forma, doação, presente, em qualquer situação. Exato. Interfere o ITCD. Mas isso é uma parte do processo. O importante para ela é o alvará judicial. Eli, depois, mas no final, quero dar um pequeno aviso, se for possível. Pode dar um aviso agora. Avisar para os internautas, né, que nós formamos um comitê para o comitê gestor do software do nosso programa. Então, nós temos um e-mail que quem quiser mandar sugestões. Então, gostaria de divulgar que é o CG, que é Comitê Gestor, SNP, CG, Comitê Gestor Software nosso programa, .scesgo@gmail.com. Esse aí é o e-mail para entrar em contato com o comitê gestor e mandar sugestões para nós. O Corrobs ficou como coordenador do grupo, eu sou o subcoordenador. CGSNP .scesgo np.scesgo@gmail.com. Ok, então esse é o endereço eletrônico do comitê gestor. Do comitê gestor. Do nosso programa. Isso. Tá aí gravado. Como eu tenho uma pauta aqui ainda, eu gostaria de convidar o presidente aqui para ele pôr a mensagem da semana aqui para nós. Mas é porque a mensagem vai tirar esse desânimo seu. Faz favor. Vai negar isso para nós? Então. Comitê gestor. Aí, ó, tá vendo? E o amor que vem dentro do perdão, ele superabunda a qualquer questão. Presidente, ainda não levantou ainda não, presidente? Deixa os internautas ver você aqui, vem cá. Faz favor. Então, o presidente hoje está realmente esquisito. Vamos lá, Fábio, a nota fiscal eletrônica do consumidor.
Todo mundo já tá sabendo do decreto 8.231, né? Que agora a nota fiscal de nota fiscal do consumidor eletrônica. Então é a nota fiscal modelo 65, né? O DANF NFCE também, que é o DANF da nota fiscal do consumidor eletrônico. Também tem agora cadê aqui vou pegar aqui, que é o modal lá. Espera lá, deixa eu pegar aqui embaixo aqui. Oi? Isso, é o transporte modal de carga. Ele saiu agora também o conhecimento de transporte multimodal de carga, né? Então é só isso? Falar, pessoal. Robson, como coordenador do comitê gestor, quer dar quando vai ser a próxima reunião? Quer vir aqui na frente? Microfone. Fala o microfone aí para nós. É porque nós enviamos um requerimento para a diretoria, né? Então eu tenho que ver qual foi a resposta para a gente definir qual a próxima data da reunião. Entendeu? Ok. Então tá bom. Aí os associados aí nos aguarde, mande um e-mail seu aí, né? Para a gente estar fazendo ali uma seleção de e-mails e estar mandando a notícia dos acontecimentos do comitê gestor. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o comitê gestor aí ou alguma outra pergunta? O William, espera aí só um pouquinho, deixa o William dar um recado ali. Espera só um pouquinho, mano. Deixa o William estar na frente ali. Hoje eu participei de um AGR lá da Crédito Contábil. Como tem muitos colegas aqui que são cooperados lá, o que aconteceu? A cooperativa ela vai associar com o Sicredi. Foi decidido e vai sair do Banco Brasil. É essa a notícia. Essa eu não conhecia não. Eu vou lá sacar meu dinheiro. Vai, com base no que o Fábio falou aqui da nota fiscal eletrônica, eu tenho um cliente que extrapolou o primeiro semestre, né? Ele deveria estar colocando ECF. Como que fica essa situação? Ele coloca, ele tem que comprar, porque... Então o Otávio e o Fábio podem responder. O Otávio está mais por dentro, parece, ou o Fábio. Sei lá. Ele tem nota fiscal eletrônica lá? Não, só consumidor. ECF. Então coloca ECF. Se tiver nota fiscal eletrônica, você estaria desobrigado do ECF, em função do artigo 167b do regulamento do Estado. Eu acho que o custo para nota fiscal eletrônica está mais barato que o ECF. Ele pode aderir à nota fiscal eletrônica agora e ficar dispensado também? Como? Ele poderia aderir à nota fiscal eletrônica, homologar agora e ficar dispensado ou não? Mas aí vamos dar uma olhadinha. Você tinha os prazos previstos na legislação, não tinha? Não, sim. Eu tô falando. Se você extrapolou dentro do limite e não implementou a nota fiscal eletrônica, eu acredito que você está obrigado. Agora, por exemplo, você tinha, por exemplo, no início do segundo, você tinha até agora, meio de setembro, para implementar, se fosse o faturamento seu estourasse em junho, não é isso mesmo? Aí, se você implementar a nota fiscal eletrônica, que você tem até o final desse mês, não tem? Se você implementar a nota fiscal eletrônica dentro do prazo até o final desse mês, eu acredito que você está dispensado. Microfone pertinho. Mas, no caso de um restaurante, por exemplo? Aí tem algumas situações na legislação, que é papelaria, lanchonete, panificação, né? Que ela já tem que nascer com ECF, posto de gasolina, né? Está entendendo? Tem alguma situação na legislação que a empresa já nasce com ECF. Principalmente posto de gasolina, que eu tenho de conhecimento. Não é isso mesmo, Eli? Restaurante também. Já nasce com ECF.
E se ele implantar nota eletrônica? Não, porque tem uma previsão legal, tem a exceção na lei. Nós vamos no anexo 10, né, que trata do sistema eletrônico, e dá uma verificada, porque tem exceção na lei. Alguns segmentos são obrigatórios o SF. Pois eu estive lá na Cefaz, lá, falando com o Omar. Ele estava com esse decreto 8231 na mão lá. Ele não soube bem definir para mim, não, porque com essa nota fiscal eletrônica do consumidor, como o Estado já está implementando já esse sistema, aí ficou interrogação ainda. Eu não sei se você pode tal. A implementação dessa nota fiscal eletrônica, se você ler o decreto, ela é para dezembro. O prazo para a implementação dela vai até dezembro, em novembro para dezembro. Se você verificar a legislação. Tem. Agora é o seguinte, lá na consultoria, o que é interessante, lá no setor de automação comercial, lá da Cefaz, né? O Mijolário está lá, a gente poderia ver se a gente traz ele aqui para ele trazer uma solução para a gente, né? Um esclarecimento. Né? Eu vou fazer uma tentativa dessa de levar um ofício para ele, solicitar que ele viesse fazer uma explanação para a gente a respeito da nota fiscal de consumidor eletrônica, e aí vocês questionem ele a esse respeito, né? Pois é, justo. Mas nós já temos um amparo legal, né? O artigo 67b determina, se você tem nota fiscal eletrônica, não precisa de você colocar o SF. Nós já temos essa previsão legal, né? Ô, Otávio, igual no caso, o cliente meu ele tem a nota eletrônica já há muito tempo, desde que foi implementada. E aí, com aquelas obrigações, ele passou a ser obrigado a ter o SF. Só de enfeite lá, porque não passa nada, ele não tem venda consumidor. Eu já posso solicitar a baixa desse cessação equipamento? Do uso, cessação pode. Pode. Não precisa guardar essa... Não precisa nada não. Se você tem nota fiscal eletrônica, você tem que cessar. Na verdade, eu até entrei, mas pelo fato, era médico, e lá na legislação fala que tem que ser clínica e tal, né? Na área de saúde, tinha que ser clínica, não podia ser pessoa física. O pessoal lá mesmo falou, ó, eu não concordo, para mim ele não precisa, mas a legislação fala que é clínica. Eu falei, mas o médico trabalha dentro da clínica. Eu falei, não, mas tem que ter o CNPJ, a emissão e tal. Eu não conseguia dispensa. Tive que ter o bendito aparelho lá por nada, porque igual a gente manda os equipamentos para fora, tem que ser nota grande, né? Aí, então eu vou mandar bucha nesse aí. Pode pedir dispensa de uso de SF. Ok, Fábio. Então deixa Clarice, você demorou demais. Com o Otávio, ver se ele está sabendo se tem alguma novidade sobre aquele veto, parece que do artigo 183, que proibiu as empresas, principalmente postos de combustível, né, que utiliza muito isso, emite uma série de cupom fiscal e agrupa numa nota, sabe, eletrônica, né, que não poderia mais utilizar esse critério. E que agora tem que ser individual, um cupom para cada nota. Olha, eu não tenho conhecimento a esse respeito. Você está me levando, eu posso fazer uma pesquisa e te trazer isso daí. Mas isso aí, se a gente fazer uma analogia, você tem que entender que posto de gasolina sempre passa cartão de débito e cartão de crédito. Não é verdade? Ele emite então, eu acredito que... porque no emissor de cupom fiscal... Primeiro ele emite o cupom, depois você passa o cartão que ele conclui aquela transação, né? Exato. Ele emite o cupom para cada venda. Aí, aqueles casos, por exemplo, que fornece para uma empresa, aí os funcionários da empresa abastecem todos os dias. Aí junta lá na quinzenal, né? Vamos por aquele monte de cupons, aí emite uma nota e referencia os cupons todos naquela mesma nota. Diz que esse critério não pode mais ser utilizado. Aí já ficou difícil, né? Eu vou te dar uma solução dessa. Eu estou falando aqui, eu falei para o Wagner. Eu vou ver se eu consigo trazer o Mijolário, que está lá no setor de automação. A gente vai levar um ofício para ele. Aí vocês indagam ele aqui sobre esse respeito da nota fiscal consumidor eletrônico, né, e dos equipamentos de SF, as dispensas, tudo, e essa situação. Eu já acredito que essa semana mesmo eu já vou lá já ver se há agenda para ele na próxima terça-feira. Tá bom? Fábio. Com relação aos questionamentos do SF... Eu vou dar uma lida no comunicado número 1 de 2014, que trata da questão do pedido de dispensa do uso, né, que já foi rebatido aqui.
Aí fala aqui, a coordenação de automação fiscal da Secretaria da Fazenda, Cefaz, vem estabelecer a todas as empresas que não são usuárias do SF e que venham a atingir o faturamento da obrigatoriedade do uso do SF, definido no artigo 4º do anexo 11 do RCTE, que estão desobrigadas a protocolar o pedido de dispensa do uso obrigatório do SF, se as mesmas forem credenciadas a emitir nota fiscal eletrônica, tendo em vista que as alterações trazidas no decreto 4988/2013, que autoriza as mesmas a emitir nota fiscal em substituição ao cupom fiscal. Aí vem, demais empresas não credenciadas à emissão de nota fiscal eletrônica, que é o seu caso, né? E que já tenham atingido o faturamento de obrigatoriedade de uso do SF neste último semestre ou em período anterior, continua obrigado a protocolar o pedido de dispensa ou a adotar o uso do SF, ficando sujeito às penalidades legais em caso de descumprimento. Isso aqui está assinado no dia 28 de janeiro de 2014. Né? Qualquer dúvida, é melhor procurar lá ou aguardar o mijolário vir aqui na terça-feira. Alguém quer tirar mais alguma dúvida aí? Respeito? Questionar alguma coisa? Não? Então hoje nós vamos embora mais cedo. Viu? Uma boa noite para todos. Terça-feira nós estamos aí firme e forte.